Olá a todos, me chamo Júlia e o nosso grupo vai falar sobre o uso excessivo de mídias sociais e como esse uso impacta na nossa vida. Durante as últimas décadas, o uso de redes sociais, Facebook, o Instagram, o TikTok, o Twitter, cresceu extremamente rápido. Elas se tornaram centrais para a nossa comunicação, entretenimento, informação e expressão social. Esse crescimento acelerou ainda mais durante a pandemia de Covid-19, quando o isolamento social fez com que muitas pessoas dependessem das redes sociais para estudar, trabalhar, se relacionar e se manter informadas. Mas esse aumento de uso também traz preocupações crescentes. Pesquisas recentes no Brasil mostram que o uso excessivo de redes sociais está fortemente associado a impactos negativos na saúde mental, principalmente de jovens. Exemplos incluem a ansiedade, a depressão, a insônia, baixa autoestima, comparação social, distorções da autoimagem e sensação de isolamento. Além disso, os mecanismos internos dessas plataformas, como as notificações frequentes, feedbacks como curtidas e comentários, algoritmos que reforçam conteúdos que prendem a atenção, comparações idealizadas, contribuem para que o uso se torne compulsível e difícil de controlar. Como objetivo do nosso trabalho e também dessa apresentação, conscientizar sobre os riscos do uso excessivo de redes sociais, destacando os principais impactos na saúde mental identificados em estudos recentes no Brasil. Pretende-se oferecer uma base teórica e empírica para sensibilizar indivíduos, famílias, escolas, formuladores de política pública, de modo geral, e de modo também a promover práticas mais equilibradas, o uso consciente e medidas preventivas específicas voltadas para as redes sociais. Me chamo Thaís e agora vamos falar sobre o que é o uso excessivo de mídias sociais. É considerado uso excessivo tudo que vai além do desejável ou saudável, quando passa a interferir em outras áreas da vida, como sono, trabalho, estudos, relacionamentos pessoais, saúde mental, saúde emocional, bem-estar físico e emocional, e obedecer a padrões semelhantes aos de comportamentos aditivos, como dificuldade para controlar o uso, tolerância, desejo intenso, uso contínuo, apesar dos prejuízos. Alguns fatores podem ser considerados no apontamento do uso excessivo de mídias sociais, tais como o tempo dedicado às redes sociais, interferência no tempo e na qualidade do sono, queda de rendimento acadêmico ou no trabalho, oriundo da distração, diminuição de interações presenciais, queda na qualidade dos relacionamentos e desejo constante de checagem, mesmo que não haja necessidade. Agora a gente se pergunta, por que é tão viciante, né? Assim como comida, drogas, sexo, as interações nas mídias sociais causam picos de dopamina nos usuários, e esses picos levam a uma sensação instantânea de prazer, que é a chamada sensação de recompensa, né. Ela reforça o comportamento de checagem constante, porque o cérebro passa a buscar novas recompensas cada vez mais. Porém, Facebook, TikTok, Instagram são redes sociais imprevisíveis e elas têm uma estrutura utilizada em jogos de azar, semelhante às estruturas utilizadas em jogos de azar. E essa estrutura, ela é uma das principais causas de dependência. Fatores como o design também maximizam o tempo de uso, pois padrões de cores, sons de notificação, o scroll infinito, contagem de like, de visualização, acionam nos usuários gatilhos de curiosidade, medo da perda de interações sociais, comparação. Afinal, a exploração das necessidades humanas de aprovação e pertencimento ocorre enquanto os usuários estão utilizando ali as mídias sociais. O algoritmo também é um fator de peso grande, pois à medida que as interações ocorrem, curtidas, comentários, visualizações, esses dados são coletados e armazenados, e o usuário passa a receber cada vez mais os conteúdos de interesse. E geralmente são conteúdos emocionalmente impactantes, né? O que por si só gera mais curtidas, mais comentários, mais interações, e aí ocorre esse ciclo vicioso no uso excessivo das mídias sociais. Agora a gente vai abordar os principais impactos na saúde mental, a começar pela ansiedade e depressão.
Já falamos sobre os mecanismos de engajamento, vamos falar sobre os mecanismos psicológicos que são muito parecidos. A comparação social, que é justamente quando você fica comparando sua vida com a vida dos influencers, que não postam aquilo que é real, né? Eles postam momentos específicos onde eles estão felizes e isso nem sempre acontece no nosso dia a dia, e isso gera um sentimento de inferioridade, inveja e baixa autoestima são combustíveis para depressão e ansiedade. Também tem o FOMO, que é uma sigla que vem do inglês, Fear of Missing Out, que em português é o medo de perder algo. É justamente a sensação de que os outros não estão vivendo experiências mais felizes e que você está por fora. E isso leva a uma compulsão por verificar atualizações o tempo todo, criando um ciclo viciante de estar checando as redes sociais. O cyberbullying, que a gente vai tratar melhor mais à frente, ele também é um dos fatores que geram eh, transtornos de ansiedade e depressão. Ele torna um ambiente virtual mais hostil. E a interrupção do sono, que é um fator cognitivo, a luz azul das telas, ela interfere na produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Isso gera noites mal dormidas e aí agrava também os sintomas, aumentando a irritabilidade, dificuldade de concentração e dentre outros, aspectos que dificultam no dia a dia. Algumas evidências que valem a pena destacar, e é importante ressaltar que todas as referências bibliográficas desses estudos vão estar na descrição desse vídeo, é que o uso passivo das redes sociais, que é quando você está apenas rolando o feed sem interagir, é mais prejudicial do que o ativo, que é quando você está conversando com amigos, compartilhando conteúdo, porque o indivíduo não, ele acaba que apenas absorvendo tudo aquilo e não consegue muitas vezes filtrar nem o que está absorvendo. E a busca pela validação de curtidas também é uma forma distorcida de realidade, porque a pessoa fica refém da aprovação externa, acreditando que a falta de engajamento em uma postagem pode ser interpretada de forma, como uma rejeição social, por exemplo. Também podemos observar a pressão pela curadoria da vida perfeita. E o que que é isso? A curadoria geralmente é um termo utilizado no meio artístico que significa selecionar e organizar itens artísticos, né? Trazendo para essa realidade, a gente pode entender como uma fabricação da realidade, onde os usuários eles se tornam editores das próprias vidas, né? Selecionando apenas os melhores ângulos, filtros, né? E tudo para se mostrar, como uma maneira de um esforço não para viver o momento, mas para mostrar e documentar aquilo para os seguidores, os amigos e etc. E as consequências psicológicas, elas se traduzem na autoobjetificação, né, onde a pessoa começa a se enxergar como a personagem que ela criou online, o que torna ela acaba perdendo a conexão que ela tem com suas próprias sensações e suas necessidades autênticas. A dissociação entre o eu real e o eu virtual, que é um abismo que a pessoa cria entre quem ela realmente é e a persona que ela projetou na internet, e pode, acarretar em angústia e insatisfação consigo mesmo. A ansiedade de imagem, que é a necessidade de mostrar o tempo todo aquela vida perfeita e esconder a todo custo, os fatos da vida cotidiana, daquilo que acontece no dia a dia, sustentando aí, né, a sensação de solidão e a fraude criada. Tudo isso leva a uma exaustão da performance constante, e a performance significando o ato de viver naquele personagem, naquele palco, 24 horas por dia, 7 dias da semana, acaba que a vida vira um conteúdo, né, onde tudo, se transforma num lugar para performar e para produzir conteúdo, para ganhar engajamento. Os sinais dessa exaustão se traduzem na fadiga, que é justamente o cansaço de ter que decidir o tempo todo o que postar e como se posicionar. O esgotamento emocional, que é você tem que manter uma fachada mesmo quando você, às vezes, não está se sentindo bem, né, você tem que estar se mostrando ali o tempo todo feliz, satisfeito, quando você, às vezes, está sentindo o oposto. E o burnout digital, que é você utilizar a mídia social apenas por obrigação, às vezes sem nem ter a vontade de estar ali, né, de realmente utilizá-la, mas utilizá-la por obrigação. Como consequência, a inautenticidade, que é justamente, você impede a vulnerabilidade autêntica, você não consegue, não tem a quem recorrer, né, você acaba se sentindo só no meio de centenas de amigos, né, entre aspas, que são seus seguidores, porque você não consegue, demonstrar que você está numa situação vulnerável,
ou que você precisa de ajuda com relação a alguma coisa, porque você não pode, você acabou inventando uma mentira, e isso te impede de ter a quem recorrer, né. Agora, aprofundando melhor no FOMO, encontramos um paradoxo de quanto mais conectados, mais sós. E aí também temos esse termo de conexão de baixa caloria, que significa a quantidade em detrimento da qualidade. Quando a gente está no meio online, às vezes o que nos valida como seres humanos é a quantidade de seguidores que a gente tem. E nós sabemos, né, enraizado no nosso cérebro que esses seguidores não necessariamente são nossos amigos, porque essa conexão real e profunda que uma amizade proporciona, ela requer tempo, ela requer atenção, e essa experiência dinâmica e rápida, né, das redes sociais, ela simplesmente não proporciona isso. Também temos a substituição do contato físico, essa, conversa mediada pela tela é empobrecida em sinais não verbais e o contato humano também, que não existe, e tudo isso é essencial para o nosso bem-estar emocional. A audiência no lugar da comunhão é aquela sensação de você estar apenas cercado por olhares, mas não por presenças genuínas, né, de pessoas que te conhecem e que te aceitam por completo. E aí nesse contexto, a solidão não é apenas sobre estar sozinho, mas também, no sentido de se sentir incompreensível e invisível atrás daquele personagem que você criou. E a comparação com a vida editada dos outros, ela é um dos principais mecanismos psicológicos que alimenta o FOMO, porque basicamente ela funciona como um ciclo vicioso. Primeiro você tem a exposição àquela realidade, e você é bombardeado por informações, eh, de pessoas que têm uma vida perfeita, um carro do ano, um trabalho maravilhoso, um corpo perfeito, e aí você começa a fazer uma comparação com sua vida, que você tem momentos de dificuldade, né, e não é daquela maneira como é colocado nas redes sociais. E aquilo acaba gerando a insatisfação e a inveja, alimentando assim o fomo e fazendo com que ele se torne cada vez mais forte na sua mente. Outro impacto importantíssimo na saúde, que é pertinente que a gente comente, é sobre a imagem corporal e a autoestima. As redes sociais, elas ditam um padrão de beleza que para muitos pode parecer alcançável, mas que na verdade muitas vezes não é. O que o algoritmo faz é selecionar um tipo de estética que é altamente exclusivo, fazendo você ficar com a impressão de que aquele padrão é o normal, quando na verdade não é. E com isso entram os filtros de beleza, que estão altamente difundidos hoje. Não se posta mais uma foto sem que tenha um filtro, não se posta mais um vídeo sem que tenha um filtro também. E nada mais são do que uma distorção da imagem do nosso rosto, para que a gente possa caber no padrão que o algoritmo ele determinou. E os impactos eles são especialmente observados nos jovens e nos jovens adultos, que nesse requisito é a parte mais vulnerável da sociedade. É onde está se iniciando o começo da formação da identidade. O cérebro nessa fase da vida ele é mais plástico, então ocorre um risco maior de a pessoa que é bombardeada com informações das redes sociais se sentirem mais auto-objetificadas, e o cyberbullying aqui tem um impacto que pode ser muito grande e duradouro na autoestima de um jovem. E um estudo de caso recente é esse da disforia de Snapchat, que é que significa mais ou menos a pessoa cria um abismo entre a realidade corpórea e a fantasia. A pessoa deixa de se visualizar com sua aparência real, mas tenta ao máximo alcançar um que não existe na natureza, que é inventado pelo algoritmo. E as manifestações desse fenômeno na vida da pessoa, você acaba criando um avatar digital e utilizando com muita frequência. Você se dissocia da sua imagem, e cria uma angústia, no seu dia a dia, que atrapalha toda a sua vida, suas relações pessoais e a sua rotina, e sua relação consigo mesma. E você acaba que buscando como consequência intervenção cirúrgica para modificar sua aparência. E por último e não menos importante, a gente vai falar um pouco melhor sobre o cyberbullying, onde o ambiente online, ele reduz os freios inibitórios, né. A pessoa se sente dá uma falsa sensação de que você está ali no anonimato, e aí acontece que algumas pessoas se sentem encorajadas a fazer
qualquer tipo de comentário com o objetivo de ganhar audiência e viralização. Por outro lado, outro mecanismo que, se não utilizado corretamente, pode agravar os sintomas da ansiedade é o cancelamento, porque quando ele não utilizado de forma construtiva, ele pode levar alguns jovens e até adultos a um medo paralisante de um boicote coletivo, o que acaba inibindo a expressão de ideias. Parece algo contraditório, mas, por incrível que pareça, o que foi observado é que a vítima que sofre o cyberbullying e a pressão social online, ela acaba que, de muitas formas, sentindo dificuldade de desligar daquele ambiente, porque ela fica o tempo todo querendo verificar o que está acontecendo, se estão falando dela. Muitas vítimas acabam que tendo a falsa sensação de que não há porto seguro, porque elas estão em constante contato ali com aquela violência e acabam tendo que se privar por completo do celular para não estar o tempo todo verificando o que é que está sendo dito. E esses foram os principais impactos na saúde mental que a gente achou importante abordar aqui. Não são os únicos. Uma simples pesquisa na internet pode mostrar tantos outros efeitos colaterais que o uso excessivo das redes sociais pode estar causando na vida das pessoas. Agora vamos abordar sobre os potenciais benefícios do uso das tecnologias digitais para adolescentes e adultos. No primeiro tópico, acesso à informação e conhecimento. Para os adolescentes, podem aprender sobre diferentes temas de forma rápida, acessar conteúdos educativos, fazer cursos online e desenvolver autonomia nos estudos. E para os adultos, têm acesso facilitado à atualização profissional, especializações, notícias e pesquisas, o que ajuda na qualificação e na empregabilidade. No segundo tópico, comunicação e socialização, adolescentes usam as redes sociais e aplicativos de mensagens que permitem manter contato com amigos, fazer novas amizades e participar de comunidades com interesse em comum. E para os adultos, possibilitam manter laços com familiares distantes, network profissional e participação em grupos sociais e de trabalho. No terceiro tópico, oportunidade de trabalho e empreendedorismo. Para os adolescentes, eles podem desenvolver habilidades digitais desde cedo, preparando-se para o mercado de trabalho do futuro, como programação, design, marketing digital, dentre outros. E para os adultos, eles podem usar as tecnologias para trabalhar remotamente, abrir negócios online, vender produtos e prestar serviços em plataformas digitais. No quarto tópico, desenvolvimento pessoal e cognitivo, os adolescentes podem usar jogos educativos, aplicativos de idiomas e plataformas de cursos que ajudam a estimular o raciocínio lógico, a criatividade e o pensamento crítico. E para os adultos, eles usam as ferramentas digitais para contribuírem para o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de novas competências cognitivas e profissionais. No quinto tópico, saúde e bem-estar, para adolescentes e adultos, eles podem usar os aplicativos para monitorar hábitos de saúde, como sono, exercícios, alimentação, e participar de comunidades de apoio e buscar informações sobre cuidados pessoais e psicológicos. Já no sexto tópico, expressão e criatividade, para os adolescentes, eles podem criar conteúdo digital, vídeos, músicas, artes, blogs, expressando ideias e talentos de forma autêntica. E para os adultos, eles têm meios para divulgar projetos pessoais, artísticos ou profissionais, fortalecendo a identidade e a autoestima. No sétimo e último tópico, cidadania e participação social, para os adolescentes, eles aprendem sobre causas sociais, sustentabilidade e direitos, podendo se engajar em movimentos e campanhas digitais. E para os adultos, eles podem participar ativamente de debates públicos, votar com mais consciência e cobrar políticas sociais de forma informada. Vivemos em uma era conectada, em que as mídias sociais fazem parte da rotina de quase todas as pessoas e se tornaram espaços de convivência, trabalho, lazer e informação. Elas nos aproximam de quem está longe, nos permitem expressar opiniões e até aprender coisas novas. No entanto, o uso excessivo e descontrolado dessas redes podem trazer sérios prejuízos à nossa saúde mental, à produtividade e até às nossas relações pessoais. Por isso, é essencial desenvolver estratégias para um uso consciente e saudável. A primeira é reconhecer o tempo em que passamos conectados. Muitas pessoas acreditam que passam pouco tempo nas redes,
mas quando olham o relatório semanal do celular, percebem que gastam várias horas por dia rolando a tela sem perceber. O simples ato de acompanhar o tempo de uso já é um grande passo. É importante observar quanto tempo desse tempo é realmente produtivo, quanto é apenas distração ou hábito automático. Definir limites diários de uso, como, por exemplo, 1 hora para entretenimento e meia hora para redes de trabalho e estudo, pode ajudar a equilibrar a vida online e offline. Outra estratégia é filtrar o conteúdo que consumimos. As redes sociais funcionam por meio de algoritmos que mostram mais daquilo que a gente curte, comenta e compartilha. Isso significa que se passarmos o tempo todo vendo conteúdos negativos, comparações, fofocas ou notícias falsas, nossa mente vai absorver esse tipo de energia constantemente. Por isso é importante seguir perfis que inspirem, ensinam ou façam bem. Desativar notificações desnecessárias, deixar de seguir páginas que geram ansiedade ou raiva e buscar conteúdos educativos, artísticos ou informativos de qualidade são atitudes que fazem a diferença. Praticar o autocontrole e a reflexão. As redes podem causar a sensação de comparação, inadequação, o famoso todo mundo é mais feliz que eu. Mas é preciso lembrar que o que se vê online é apenas uma parte da realidade, muitas vezes filtrada e editada. As pessoas costumam mostrar o melhor ângulo da vida, não os momentos difíceis. Praticar a autoaceitação e entender que cada um tem o seu tempo e a sua história é essencial para não cair na armadilha das comparações. Também é importante fazer pausas, os chamados detox digitais, período em que as pessoas se afastam das redes por algumas horas ou dias para se reconectar com o mundo real, com a natureza, com os amigos e familiares. Usar com propósito. Antes de abrir um aplicativo, pergunte-se: o que eu quero fazer aqui agora? Se a pessoa for passar o tempo, tudo bem, desde que seja de forma consciente. Mas se for para se informar, conversar com alguém, aprender algo novo ou divulgar um trabalho, é melhor ainda. Quando usamos as mídias com um objetivo claro, elas se tornam ferramentas de crescimento e não de distração ou fuga. Fortalecimento das relações reais. As redes aproximam, mas também podem isolar. É comum vermos pessoas em um mesmo ambiente, com uma família na sala ou um grupo de amigos em um restaurante, e cada um olhando para seu próprio celular. Estar presente de verdade exige olhar nos olhos, escutar, conversar, rir junto. As redes podem complementar as relações, mas nunca as substituir. Por isso, valorize o contato humano, combine encontros, cultive conversas fora das telas e mantenha laços reais. Podemos praticar pequenas ações diárias, como meditação, leitura, atividades físicas e momentos de silêncio, que podem ajudar a equilibrar a mente e reduzir a necessidade de estar sempre online. Usar as redes de forma consciente também significa pensar nas consequências do que publicamos e compartilhamos. Antes de postar algo, vale refletir: essa informação é verdadeira? Pode ofender alguém? Eu publicaria isso se tivesse que falar pessoalmente? Combater as fake news, respeitar as opiniões diferentes e usar a empatia são atitudes que tornam o ambiente digital mais saudável para todos. Em resumo, o uso consciente e saudável das mídias sociais passa por autoconhecimento, equilíbrio e propósito. Não se trata de abandonar as redes, mas de aprender a usá-las a nosso favor. Elas podem ser pontes de conexão, aprendizado e inspiração, desde que saibamos dosar, filtrar e equilibrar. A verdadeira liberdade digital está em escolher quando e como usar, e não em ser controlado pelas notificações. Que cada um de nós possa desenvolver essa consciência para que a tecnologia sirva ao nosso bem-estar e não o contrário. O uso de redes sociais já é parte inseparável do nosso dia a dia, trazendo muitos benefícios, como a conexão social, acesso à informação, entretenimento e a expressão individual.
No entanto, quando esse uso se torna excessivo, desregulado ou compulsivo, os efeitos sobre a saúde mental podem ser graves. Os estudos brasileiros recentes mostram que jovens que usam redes sociais intensamente têm maior probabilidade de sofrer de ansiedade, transtorno do sono, depressão, baixa autoestima, distorções na autoimagem e também sensação de solidão. Esses problemas não acontecem apenas por causa do tempo de uso, mas também por causa dos mecanismos de engajamento da plataforma, como algoritmos, pressões sociais, comparação, feedback externo e etc. Diante disso, é essencial promover a alfabetização digital emocional, capacidade de reconhecer os efeitos emocionais e psicológicos do uso de redes sociais, estabelecer limites pessoais de uso, controlar notificações, fazer pausas digitais, buscar conteúdos e interações saudáveis. Escolas, famílias, comunidades e políticas públicas têm papel importante nesse processo. Por fim, redes sociais são ferramentas poderosas. Quando usadas de modo equilibrado, consciente e crítico, elas podem contribuir positivamente, mas se usadas de forma excessiva ou inconsistente, podem se tornar prejudiciais. Conscientizar sobre os riscos do uso excessivo de redes sociais é o primeiro passo para uma relação mais saudável com essas plataformas, promovendo a saúde mental coletiva.